Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites de terça-feira, das terças-feiras. Obrigado por você ter permanecido conosco, por você ser nosso assíduo telespectador, com o seu celular, com o seu computador, com o seu televisor. Programa Eclésia, desde outubro do ano passado. E já estamos em outubro de 2024. Estamos sempre refletindo um aspecto da pessoa, do agir, do ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o argumento é relevante. A bondade de Cristo. Cristo o bom. Cristo o bondoso. Bondade. Uma virtude que, porque é de Cristo, precisa ser compreendida porque Cristo nos quer bons. Porque a bondade é um elemento característico do cristão. Quem pode dizer qual foi a pessoa que chamou Jesus de bom? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Um jovem, rico, cujo nome nós não sabemos. Cheio de boa vontade, reto, ele procura nosso Senhor porque quer dissipar essa dúvida. Está realmente interessado em ir para o céu e tem observado muita coisa ao longo de sua vida. Ele vinha observando alguns mandamentos da lei de Deus. Observe esses mandamentos. Quais? Jesus cita, não todos, cita alguns. Jesus é chamado de bom. E não apenas é chamado, mas de fato ele deu sinais de bondade. Mas quando é que uma pessoa é boa com você? Me diga, cuidado com a resposta. Se você disser que uma pessoa é boa comigo porque ela me dá aquilo que eu quero, então ela não é bondosa. Não. O enfermo cujo médico passa um remédio amargo que você não gosta, o médico quer o seu bem, ainda que aquilo que você vai tomar você não goste. Não, ele é bom porque não me dá nada de sofrido, porque não me dá, só me dá aquilo que me dá prazer, que me dá alegria. Calma, isso não é necessariamente bondade, não. Bondade não é dar para você o que você quer e o que você pede. Bondade é dar para você o que você precisa. Bem, vamos então agora ao primeiro texto a respeito da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Pronto, aqui está a prova da bondade de Jesus por nós. Se fez pobre, se encarnou, nasceu de Maria Virgem, morreu na cruz. Esta é a bondade. Eis o Cristo bom, que morreu na cruz por nós. Sim. Agora, vamos a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Aqui o mistério da bondade assume uma dimensão, digamos assim, de etapas. Manifestado na carne, encarnação. Justificado no Espírito, temos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão e a presença do Espírito Santo ao longo de toda a sua vida pública. Em tuas mãos entrego o Espírito. Cristo é justificado quando, pela força do Espírito Santo e pela sua própria, e também pela força do Pai, ele é ressuscitado. Temos Cristo Jesus, que é visto pelos anjos, sua ascensão, anunciado aos povos, o começo da missão da igreja, Cristo pregado
pela igreja, acreditado no mundo, a fé e o batismo, que torna multidões discípulas de Cristo Jesus, e exaltado na glória. Ele se assenta à direita do Pai, onde glorioso está a interceder por nós e de onde virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Aqui, a bondade de Deus envolve, aglutina todas essas etapas, digamos assim, da história da salvação que atingirá o seu termo por ocasião da sua segunda vinda. Mais outro texto que fala da bondade de Cristo. Tito, capítulo 3, de 4 a 7. Um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. E não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido por profusão, por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Apareceu a bondade de Deus. O povo que andava nas trevas viu uma luz. Resplandeceu essa luz no presépio em Belém. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis a bondade de Deus entre nós, pregando, curando enfermos, coxos mancos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, anunciando o reino. Eis a bondade no meio dos homens, eis a bondade no meio da maldade. Eis a bondade que vem ao encontro daqueles que o rejeitaram. Ele era a luz que brilha no mundo, mas as trevas não o acolheram, diz o prólogo do Evangelho segundo João. Avancemos, porque agora é importante que a gente reflita exatamente aquilo que o próprio Jesus diz, que na língua grega tem um significado tão bonito. Eu sou o bom pastor. Bondade é a qualidade de quem é bom. E Jesus é o pastor bom. Jesus é o pastor da bondade. Eu sou o bom pastor. A palavra na língua grega que é traduzida por bom também permite que seja traduzida por belo. Kalos. É uma palavra que tanto significa belo como significa bom. Bondade e beleza são sinônimos na pessoa de Jesus. Não existe beleza que não seja bondosa em Cristo. E não existe bondade que não seja bela em Cristo. Na língua portuguesa, essas duas palavras não são sinônimas. Tem pessoas que são belas e não são boas. Bonitinha, mas ordinária. Belo de rosto, falso, fingido, hipócrita. Na língua portuguesa, beleza e bondade não se identificam. Beleza é um conceito, bondade é outro conceito. Tem pessoas ditas não belas que são muito boas. E tem pessoas que são boas que de beleza física não tem nada. Ainda que beleza física seja algo relativo e não duradouro. Pontual. Quem é bonito hoje, daqui a 5, 6 meses, pode se tornar uma pessoa feia. E vice-versa. Pois bem, mas na língua grega, eu sou o bom pastor. João capítulo 10. Outra tradução, eu sou o belo pastor. O pastor belo que é bom, o pastor bom que é belo. Beleza e bondade. Esse aspecto é muito importante da vida de Jesus, porque tudo o que o bom Jesus faz é belo. E beleza aqui ultrapassa aquilo que os olhos conseguem ver.
Os olhos tipificam. É verdade que o conceito de beleza, de estética, de físico, tem também relação com a cultura, com o momento, com o espaço, com o pensamento da maioria que cria moda, que estipula estereótipos, etc., que cria conceitos, padrões de beleza, disso e daquilo outro. Mas à luz da fé, não. A beleza reside na bondade, e a bondade, ela é bela. Ainda que aquilo que o bondoso Deus faça para a gente não queira, a gente não goste, a gente julgue que é feio. A gente julgue que, porque não é gostoso, porque não é prazeroso, porque não atendeu aos nossos requisitos, porque não satisfez a nossa vontade. Não, absolutamente. O bom, Deus Todo-Poderoso, às vezes pune, às vezes castiga, às vezes corrige, às vezes não dá na hora que a gente gostaria aquilo que a gente sempre pede a Ele. Está terminando esse bloco, não saia daí, daqui a pouco a gente se encontra para retomar o argumento da bondade de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da bondade de Cristo. Jesus é bom, Jesus é Deus, Deus é bom. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse o jovem a Jesus. Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Ao fazer essa pergunta e ao dar essa resposta, Jesus não está dizendo que não é Deus, de forma alguma. Ele está pedagogicamente ajudando o jovem a enxergar em Jesus algo além de mestre. Ele chamou Jesus de mestre, e Jesus é. Mas Jesus não é apenas mestre, Jesus é mais do que mestre. Jesus é Deus, e Deus é bom. O qualificativo por excelência, bom, é aplicado estritamente a Deus. Jesus disse, só Deus é bom. A bondade das criaturas decorre da bondade do Criador. Tanto é que no livro do Gênesis, remeto você, não vou citar esses versículos todos, mas no capítulo 1 do livro do Gênesis, vejam a primeira vez que a palavra bom aparece na Bíblia. Adivinhem onde? No relato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 10. E Deus viu que isso era bom. Versículo 12, depois que Deus cria mais alguma coisa. E Deus viu que isso era bom. Versículo 18, tudo em Gênesis capítulo 1. E Deus viu que isso era bom. Versículo 21, e Deus viu que isso era bom. Versículo 25, e Deus viu que isso era bom. E no final, depois que Deus Todo-Poderoso completa a sua obra com o homem, sabem o que é que aparece? Deus, versículo 31, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Portanto, o que Deus faz é bom, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora eu diga, eterna é a sua misericórdia, etc, etc. Agradecer a Deus porque Ele é bom. Agradecemos a Deus por Jesus, porque Jesus é bom, e porque o Pai que é bom nos deu Jesus que é bom, e porque a bondade de Cristo se manifestou como prova da bondade do amor do Pai. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz, tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças. Tudo o que Deus criou é bom. Até o diabo. Vejam, Deus não criou o diabo mau. Deus criou o diabo bom.
Ele é que abusou de seu livre-arbítrio e se rebelou contra Deus. Portanto, há bondade em tudo aquilo que Deus faz. Então, se Cristo é bom, o homem é bom enquanto criatura, enquanto obra de Deus. É verdade que ele já nasce privado da graça de Deus. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz o apóstolo no capítulo 3 da carta aos Romanos. Acredito que lá pelo versículo 23, vamos dar uma olhada como é que eu estou aqui de memória, Romanos capítulo 3, eu disse versículo 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, estão privados da graça santificante, mas não da condição de criatura, que é uma condição boa, porque Deus criou e viu que tudo era muito bom. Então, na criatura humana, o ser criado é algo muito bom. Mas essa criatura está privada da glória de Deus, privada da graça santificante. Por isso ela necessita ser lavada pela água lustral, pela água batismal, pela regeneração que o batismo nos concede, a fé e o batismo. Pois bem, então, bondade. Deus é bom e tudo que procede dele é bom. E Deus viu que era tudo muito bom. O Cristo bondoso vem ao encontro da humanidade boa por ser criatura, mas má porque privada da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Agora, uma coisa que vai nos assustar. Em Deus, as qualidades não se contrapõem. A bondade de Deus vem acompanhada da sua severidade. Deus é bom, mas é severo. Como assim? Não seria bom falar somente de Deus, o bonzinho? O diminutivo, às vezes, assume um caráter pejorativo, de diminuição, de rebaixar aquele substantivo. O bonzinho, no sentido de deboche, de escárnio, isso não se aplica a Deus. Alguns querem que a bondade de Deus significa ele não me censure nunca, ele não me ameace nunca, ele não me castigue nunca, assim ele é bonzinho comigo. Ele não me advirta nunca, ele não me censure nunca. Epa, essa não é a noção de bondade em Deus, por favor. Eu vou ler bem devagar, Romanos capítulo 11, versículo 22, porque a bondade de Deus caminha com uma outra qualidade sua. Ele é bom, mas é exigente. Ele é bom, mas é severo. Ele é bom, mas é implacável com alguma coisa na nossa vida, quando a temos, quando a criamos e quando nela perseveramos. Que coisa é essa? Preste atenção, crave os olhos agora na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Talvez um dos versículos mais importantes desse nosso encontro. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. Considera a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom, mas não compactua com o pecado, viu? Não compactua com as trevas, viu? É severo, cobra, exige, precisamente porque é bom. Da mesma forma que uma mãe que é bondosa com o seu filho, mas ama louca e apaixonadamente o seu filho, mas precisa cobrar do seu filho. Arrume o quarto. Pontualidade, respeito, aplicação nos estudos, etc. E acompanha a vida do filho e dialoga com o filho. E quando esse se excede, toma posições firmes.
Sim, beija, faz cafuné, coloca no colo, mas, cabra, você me respeite. Olhe, estou aqui de olho, viu? Você não brinca comigo, não. Eita, papai é severo. Pronto. Entendeu isso? Cresceu nessa disciplina? Acabou de entender que bondade precisa vir acompanhada da severidade. Senão, é negligência. Senão, é paternalismo. Ah, meu pai é bonzinho comigo, dá tudo o que eu quero. E aí, velho? Dá o carro, dá o cartão de crédito. Vou para onde eu quero, chega a hora que eu quero, não lhe devo respeito, não lhe devo satisfação, etc. Mas meu pai é bom demais. Conversa. Você está criando uma jararaca. Você está criando um carcará. Com essa sua bondade que permite tudo, que admite tudo, que rédeas soltas, etc. Alto lá. Essa não é a bondade bíblica, não. Vamos de novo. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. Quando a gente situa bem, então, a bondade de Cristo, a gente percebe que esse tema não é adocicado, não é tema xarope. A bondade, às vezes, precisa ser severa. Eu sou bom com você, por isso mesmo que eu vou lhe dar um castigo, um corretivo, diz o pai para o filho, porque ele quer o bem do filho. Nessa hora, se eu não privá-lo disso, se eu não lhe der esse corretivo, se eu não aplicar um castigo, se eu não lhe der uma punição, ele não vai se corrigir. Bondade e severidade. As duas coisas caminham juntas. Bem, agora vamos a Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7. Não, estamos a menos de 40 segundos do final do bloco. Vamos deixar para o próximo esse texto muito bonito do apóstolo Paulo, retomando esse argumento dele, em Romanos 11, porque tanto Romanos quanto Efésios tem como autor o único apóstolo, o apóstolo Paulo. Não saia daí, e eu vou pedir a você com bondade e severidade, esteja diante da tela daqui a pouco. Daqui a um tiquinho, a gente volta. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso encontro Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Bondade de Cristo. Antes de continuar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu estou também no Instagram e quero convidá-lo para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. No bloco anterior, nós citávamos o importante texto da Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Considera a bondade e a severidade de Deus. E explicava que essas duas qualidades de Deus, elas são complementares, não são conflitantes. Deus não pode ser bom e não severo, da mesma forma que Deus não pode ser severo e não bom. Deus é bom e por isso é severo, e Deus é severo e por isso ele é bom. Bondade e severidade. O tema vai ser retomado pelo próprio apóstolo Paulo, aqui citamos Romanos 11, 22. Vamos ao começo da carta aos Romanos, capítulo 2, versículos de 2 a 6. A bondade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a tolerância de Deus, é para que a gente se converta. Ele não quer condenar ninguém. Ele dá uma chance para a pessoa que está no pecado, que ela se arrependa. Ela dá uma chance aos tíbios para que sejam fervorosos, os covardes para que sejam corajosos,
os que vivem nas trevas para que retornem à luz, para que insistam, perseverem, cresçam, amadureçam, busquem a santidade, busquem a perfeição, e por isso sempre está a nos chamar. Porém, o Deus bondoso um dia virá e o dia da vinda dele se chamará dia de cólera. O dia em que ele vai expressar a sua ira. Bondade e ira de Deus. Bem, a ira de Cristo é a expressão de sua bondade. E a bondade é a expressão da ira de Cristo. As qualidades em Cristo não se contrapõem. Com a palavra, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 2, de 2 a 6. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vimos em Romanos 11, 22 que não se pode, na Bíblia, separar bondade de severidade. Romanos 11, 22. Agora, a novidade. Romanos 2. Não se pode separar a bondade de Cristo da sua ira. E o dia da cólera do Senhor está chegando. O dia da ira do Senhor está chegando. Bondoso, mas irado. Para quem tinha uma noção adocicada, idílica, romântica da bondade de Cristo, como se fosse um tolo. Está errado, meu amigo. A bondade do Senhor agora tem paciência conosco. Venha, se converta. Não está rezando? Por favor, reze. Não está saindo das trevas? Pense em sair enquanto há tempo. Eu estou dando uma chance para você. Não quero. Eu insisto. Se você voltar, eu perdoarei o seu pecado. Eu infundirei o meu espírito em você. Não levarei mais em conta as trevas da sua vida, os males que você cometeu, a vida depravada que você experimentava. Essa fase da sua vida será cancelada, eu vou apagar os seus pecados. Não quero. Tá bem. Eternos não somos. Não. Temos hora marcada para deixar esta vida. E quando isso acontecer? Meu filho, a Escritura diz, não acumule ira contra você, porque vai chegar o dia da cólera. Não, mas ele é bondoso. Certo, mas é justo também. É severo também. Romanos 11, versículo 22. O apóstolo Paulo, baseado nisso, na 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 3, vamos citar o texto daqui a pouco, diz que ele se dirige aos cristãos de Corinto que diziam, quando ele está perto aqui da gente, ele é mansinho, e quando ele está longe ele é duro, com as cartas dele, ele é muito enérgico, etc. Havia uma oposição, uma certa oposição ao apóstolo Paulo na comunidade de Corinto, e ele deixa transparecer isso na 2 aos Coríntios, texto que vamos ler agora. E São Paulo vai dizer exatamente isso, olha, eu sou bondoso com vocês, eu não sou duro com vocês quando eu estou com vocês, porque eu tenho que ser a expressão da bondade de Cristo. Mas não me forcem a ser duro, não me forcem a aplicar a disciplina, não me forcem a ser severo, porque se precisar eu serei.
não com essas palavras, mas vocês vão perceber agora que é mais ou menos isso que o apóstolo quer dizer nesse texto. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que me mostro humilde quando estou entre vós, mas quando longe sou ousado convosco. Peço-vos que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. É interessante, na nossa vida, ao lidar com as pessoas, quanto possível, e em primeiro lugar, a gente deve transparecer isso. Eu quero ser bom com vocês, mas eu tenho tarefas, eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidades e não posso tolerar negligência, antipatia, divisão, cismas, comportamentos indignos dentro da comunidade. Essa bondade, não confundam vocês com leniência, com covardia, com acobertamento dos pecados de vocês. Eu que tenho autoridade sobre vocês, se precisar, eu vou usar da autoridade, como de fato ele usou. Na 1 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, versículos de 1 a 5, alguém estava vivendo com a sogra, fazendo sexo com a esposa do seu pai, a sogra. E o bondoso Paulo foi informado disso e tomou uma medida drástica, seja este homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, para que sua alma seja salva. A bondade é com a pessoa, mas quando o pecado da pessoa põe em risco o bom andamento da comunidade, causa escândalo, perplexidade à comunidade, essa bondade tem que ser manifesta também com severidade. Romanos 11, 22. Considera a bondade e a severidade de Deus. Paulo, apóstolo, bom com todos, generoso, compreensivo, compassivo, mas pronto para agir com energia quando for o caso. E isso em nada desmerece a qualidade dele. E ele utiliza essa virtude falando, eu vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo. Eu quero ser manso como Cristo, bondoso como Cristo. Mas Cristo me conferiu poderes, seja para ti como um pagão ou um publicano, diz Jesus. No final, no termo de um procedimento para corrigir o irmão. Correção fraterna, Mateus capítulo 18. Por favor, conjuguem bem na vida de vocês, na educação dos filhos, no trato com as pessoas, no exercício da autoridade, bondade e severidade. Romanos 11, 22. E eu prometi Efésios 2, de 4 a 7, aqui está. Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Está terminando o terceiro bloco. No último, responderemos as perguntas. E peço a você que, por bondade, não deixe de assistir ao último bloco. Estarei aqui. Vou ali tomar um pouquinho d'água. A água é sempre algo bom, pela bondade de nosso Senhor. E daqui a pouco a gente retorna para o último bloco. Um abraço. Até daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, bloco de número 4, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Bondade de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você, meu filho, minha filha,
é o grande responsável, é a grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI que leva a todos, pela TV e pela internet e para todo o mundo, este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, é do Senhor Jesus. Agora nós vamos responder as perguntas. O último bloco é particularmente difícil para mim, porque eu vejo as perguntas somente agora. Elas chegam para o Caio e o Caio as catalisa e as coloca ali no teleprompter. Deus tenha misericórdia e vocês sejam bondosos comigo, tenham bondade comigo, não me julgando com tanto rigor. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. É a bondade de Deus que nos permite sermos provados e tentados ou a falta dela? Deus é sempre bom, inclusive quando permite que sejamos tentados. No Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo não disse livrai-nos da tentação. Não, livrai-nos do mal. O mal está no último pedido do Pai Nosso. O penúltimo é não nos deixeis cair. Porque a tentação ela é oportuna, porque nos prova. Porque nos submete à prova. A primeira aos Coríntios, no capítulo 10, diz uma coisa muito importante. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. O próprio Jesus quis ser levado pelo Espírito Santo para o deserto, diz a narrativa da tentação de Cristo na versão de São Lucas, para ser tentado pelo demônio. Tentar é submeter à prova. Não, eu vou tentar o Enem. Isto é, eu vou me submeter à prova para ver se eu passo. Deus tenta no sentido de provar, sim. O diabo tenta para que a gente peque. Deus tenta para que a gente demonstre na prova, aqui está, que é forte, que resistiu, que amadureceu. Pega teu filho, leva-o para o Monte Moriá e lá o oferece para mim. Deus tentando, no bom sentido, Abraão. Abraão foi tentado por Deus, não no sentido do diabo, mas no sentido de provado. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, isto é, para se submeter à prova. Fulano está tentando conseguir um emprego, isto é, está se submetendo à prova para conseguir o emprego. É nesse sentido que a palavra tentação, quando vem de Deus, deve ser compreendida. Portanto, volte de novo à pergunta, meu filho, por favor. A pergunta é a bondade de Deus que nos permite sermos provados e tentados ou a falta dela. A bondade de Deus quando Ele mesmo tenta, e Deus é bom quando permite que o diabo nos tente. Quando Ele permite que o diabo nos tente é por dois motivos. Ou para nos punir quando estamos no pecado, ou para nos provar quando estamos na graça de Deus, para que sejamos mais santos. O demônio não pode fazer nada sem autorização de Jesus. O demônio, para nos tentar, precisa da autorização de Deus. E a autorização, ela tem limites. Jó foi tentado, mas o Senhor Deus estabeleceu, Deus deu autorização ao diabo para tentar Jó, mas colocou um limite. Não toque nele, não tire a vida dele. E ali foi uma prova dura. Quando Deus prova para que
nós sejamos corrigidos ou então para que nós sejamos provados e submetidos à prova. Com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. E quando é o diabo que tenta, é por autorização de Deus, com limites, para ou nos punir porque estamos no pecado, ou para nos fortalecer quando estamos na graça de Deus, crescendo em santidade, rumo à perfeição. Segunda pergunta. Se a essência de Deus é amor, Ele em todas as suas ações não pode demonstrar outra coisa, certo? Correto. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Tudo o que Deus faz, todas as suas ações traduzem sua bondade. Acho que eu citei o livro do Gênesis. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E no último dia, Deus viu que tudo o que Ele fez era muito bom. Então a resposta é sim. Se a essência de Deus é amor, Ele em todas as suas ações não pode demonstrar outra coisa. Ainda que a manifestação da bondade de Deus, nós não gostemos, nós chiemos, nós façamos uma cara feia, assim como a criança que é amada pelo pai que está castigando-a, faz a carinha feia, o beicinho, mas o pai quer o bem do seu filho, mesmo quando o filho precisa de um corretivo, de um castigo. Terceira pergunta. Muitas vezes ficamos chateados por coisas que nos acontecem e não são boas. Que dica o Senhor nos daria para enxergar a bondade de Deus também nestes momentos? Bem, os sinais de Deus para que nós cresçamos em santidade, eles podem ser agrupados nos mandamentos. Naquela situação concreta, o Senhor não quer que pequemos. O Senhor quer que descubramos a verdade, defendamos a verdade, enfrentemos a dificuldade na fidelidade a Ele, na obediência a Ele. E os sinais Ele manifesta, seja pelos próprios acontecimentos, pela própria circunstância, mas também pela boca dos maus, pela atitude dos maus, aquilo que não deve ser dito, que não deve ser feito, que não deve ser praticado, que não deve ser omitido, e também por meio dos bons, ainda que Deus Todo-Poderoso se valha de todos os instrumentos, inclusive do próprio diabo, para nos corrigir, para nos apontar naquela situação concreta o bem que deve ser feito ou dito, o mal que deve ser evitado e, portanto, não pronunciado. Genericamente, a dica é essa: a bondade de Deus que coloca uma pessoa para me defender, que coloca uma pessoa para me advertir, a bondade de Deus que permite que o malvado me insulte e me provoque para que ou eu o enfrente, ou eu me distancie, ou eu chegue à conclusão, isso aqui não é para mim, esse lugar não me merece. É hora de bater em retirada. Em todos esses acontecimentos, a bondade de Deus se manifesta. Na própria vida de Jesus, que precisou enfrentar os seus adversários, que precisou responder à altura, que precisou às vezes fugir dessa cidade, escapar da fúria dos seus conterrâneos de Nazaré, pegar o chicote e expulsá-los do templo. São muitas as situações da vida de Nosso Senhor onde a bondade de Deus o acompanha. Ele, que é a bondade personificada, ali soube se sair, soube enfrentar, soube triunfar as adversidades que iam transcorrendo durante sua vida pública. Quarta pergunta. Muitas vezes somos surpreendidos com pessoas bondosas em nossos caminhos, que chegam a nos escandalizar. A bondade pode ser concedida em maior grau a algumas pessoas? Jesus insinua isso, sim. A quem muito for dado, muito será pedido. Sim, a parábola dos talentos. O Senhor dá tantos talentos a esse, tantos talentos, menos talentos a esse deu 1 talento e assim por diante. Sim, Deus é livre para conceder o que Ele quer, na medida que Ele quer, a quem Ele quer e durante o tempo que Ele quiser. Sem dúvida alguma,
A graça de Deus, a bondade de Deus admite, sem dúvida alguma, uma gradação. O que não significa dizer que Deus ama mais uma pessoa do que outra. Deus nos ama a todos, atenção, mas o seu carinho particular se manifesta àqueles que se abrem à graça de Deus, àqueles que são dóceis a Ele. Tirem esse talento desse que tem um e dê àquele que tem 10. O Senhor faz daquilo que Ele tem e Ele dá o que Ele quer, da maneira como Ele quer, e no grau, na medida, na intensidade que lhe apraz, porque Ele é Deus. Está terminando o nosso encontro. Com a graça de Deus, desejo a você uma semana repleta de presentes expressões da bondade de Deus. Busque o Deus bom. Reconheça em Jesus a bondade do Pai. Glorifique sempre a bondade de Cristo. Até o próximo encontro, se Deus quiser.